Santarém do meu coração, terra mimosa de paz, de som de amor. Santarém do meu coração, lindo jardim. Se fosse vivo, Dom Tiago completaria 102 anos, no próximo dia 19 de novembro. O missionário norte-americano ganhou destaque e respeito ao assumir o desafio de levar o evangelho a lugares nunca antes explorados por religião alguma. Quem nos convida a conhecer melhor um pouco mais dessa trajetória é o escritor Cristóvão Sena, que escreveu um livro sobre o religioso estrangeiro. O ano era 1989. Dom Tiago concedia uma entrevista informal ao senhor Cristóvão Sena e também o Ilde Fonseca. Mal imaginava ele que tempos depois toda essa gravação iria se transformar num projeto Memórias Santarenas e tempos depois no livro. As gravações retratam momentos especiais da vida de Dom Tiago. Quem entrevista é o Ilde Fonseca, o Doró, e quem filma é Cristóvão Sena. Quando nós chegamos em Santarém foi mais ou menos 10 horas da noite, depois de uma viagem de 3 ou 4 dias, no navio desses rápidos, chamava, com 500 arigós, 500 soldados de borracha. Foi a nossa primeira introdução ao bom povo do Baixo Amazonas. Seu Cristóvão, como é que surgiu a ideia desse livro? Olha, Lucas, a ideia inicial não foi transformar isso em livro. Em 1988, eu resolvi resgatar a história oral da nossa região, principalmente da cidade de Santarém, porque tem muita coisa registrada em livros e jornais. E eu resolvi, então, reconstruir essa história da cidade nesse período recente, através da coleta de opinião, através de depoimento dessas pessoas que foram parte integrante dessa história. Eles foram alguns protagonistas de muita coisa que aconteceram em Santarém da década de 50 para cá. Então eu tive que, da forma mais amadora possível, comprei uma máquina filmadora, uma M9000, aquelas pesadonas, né? E disse assim, eu vou fazer então o projeto Memória Santarena, onde através dessa coleta de depoimentos eu vou resgatar a história oral. Essa história oral que muitas vezes ela se perde se ninguém tiver a ideia de resgatá-la. Seu Cristóvão, por que a ideia de criar uma obra, de levar a público uma obra falando sobre Dom Tiago? Porque ele faz parte da história, né, de Santarém. Porque ele era importante, continua sendo importante e agora eternizado porque estão aqui muitas coisas que ele fala, o que ele falou, o que ele pensava, uma parte disso tudo está aqui no livro. Então eu comecei em 88 e quando chegou em 2010, eu disse, não adianta eu ficar aqui no ICBS com esse material, eu vou transformá-lo em livros. Então, no centenário dele, como eu já tinha essa entrevista dele que era de 89, se não me engano, o que ele falou comigo foi em 89, então eu transcrevi isso tudo e coloquei no papel e fiz o livro Dom Tiago, o missionário do Tapajós, que está aqui, lançado em 2012, no ano do centenário dele. Ele diz que Dom Tiago desafiou autoridades americanas em Fordlândia, colônia dos Estados Unidos na época. Naquele tempo, em meio a uma guerra mundial, falar em religião era praticamente impossível. Seu Cristóvão, o que o senhor poderia destacar dessa obra de Dom Tiago? Um fato curioso, interessante, que o senhor poderia destacar para o nosso público, que chamou sua atenção, que o senhor disse, faço questão que essa história esteja no livro, que as pessoas conheçam essa história. O Brasil vivia o período da guerra, né? Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha entrado na guerra. Então, os padres alemães tinham sido todos expulsos, que aqui antes dos americanos eram os alemães, que tinham uma outra mentalidade, um outro modo de
de missão. Dom Tiago chegou bastante novo aqui, chegou na época da Batalha da Borracha, o americano, o país dele querendo borracha, porque a borracha na época da guerra era um produto estratégico. O mundo precisava de borracha. Quem também guarda boas lembranças do religioso é o padre Edilberto Senna. A Rádio Rural é uma prova material da ousadia de Dom Tiago. Ele revolucionou a comunicação na região, ao trazer para a Amazônia uma rádio, em meio à ditadura militar. O Dom Tiago, ele foi um missionário da comunicação e mais, ele foi um missionário da sensibilidade humana, a capacidade que ele tinha de relacionamento com as pessoas, né? Ele não tinha bloqueios, então também um missionário preocupado com a questão da cultura e da educação das pessoas. Foram grandes ensinamentos repassados pelas ondas sonoras da rádio, mediante grandes projetos que permanecem vivos até hoje. No caso da comunicação, veja só, em 1961, um pouco antes da ditadura militar estourar no Brasil, ele ter aquela lucidez da necessidade de ter uma emissora de rádio aqui na região, revela a preocupação do homem que vai além de pregar o evangelho, que vai além de celebrar a doutrina da igreja. A preocupação com a educação via comunicação. Esse para mim foi a importância do Dom Tiago também, né? Então, tanto na comunicação radiofônica, como ele mesmo era um grande comunicador, né? Ele sabia se comunicar com as pessoas. Pois é, a Rádio Rural ela é a imagem do Dom Tiago, né? A Rádio Rural, ela, ao longo desses 50 anos, ela começou com a educação radiofônica. A preocupação dele era evangelização e educação de adultos. Ao longo do tempo, a educação radiofônica mudou de adultos para hoje o rádio pela educação com crianças. Então ela continuou fiel a este princípio, a esse compromisso do Dom Tiago com a educação. E a Rádio Rural, ela é hoje, mesmo os mais novos, quando chegam aqui na Rádio Rural, sabem que ela é a imagem de Dom Tiago Ryan. Peço para Edilberto Senna definir a colaboração de Dom Tiago para a região através do rádio. Eu vejo o seguinte, o Dom Tiago se tornou, ao longo da vida dele, assim, eu vou chamar assim, um patrimônio da nossa região. E o retorno era que ele era um homem aceito, ele era um estrangeiro, mas que enculturou-se a nossa região, e ele era respeitado e querido pelo povo, não só católicos, mas ele era respeitado pelos irmãos protestantes, respeitado pelas autoridades leigas, porque era um homem que tinha uma integridade, era um homem que não fazia negócios, ele não fazia trambicagem, ele era um homem que era transparente, o que ele pregava era aquilo que ele vivia e fazia. Então nós desembarcamos na praia, tinha muita gente esperando e eu nem sabia nada, eu perguntei em latim, ubi est Palatio Episcopi, onde está o palácio do bispo? E houve um silêncio, todo mundo olhava.